Olá pessoal, nessa aula vamos continuar o assunto de sintaxe, ou seja, o estudo da palavra relacionado com a sua função na frase. Vamos continuar o assunto dos períodos compostos, ou seja, aqueles que são formados por mais de uma oração. No caso, estamos estudando os períodos compostos por subordinação. E agora, nessa aula, nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas, ou seja, aquelas que desempenham a função de adjetivo se referindo a um termo substantivo. As orações subordinadas adjetivas desempenham a função de adjunto adnominal na oração principal. E elas se dividem em dois tipos, as restritivas e as explicativas. A principal característica de uma oração subordinada adjetiva é ser introduzida por pronomes relativos, que se referem a um termo nominal anteriormente citado. Por exemplo, uma oração simples. O jogador melhor preparado foi escolhido. No caso, só existe um verbo, que é o verbo ser, na forma verbal foi. Mas o adjetivo melhor preparado, que está no grau superlativo absoluto, ele se refere ao substantivo jogador. E nós poderíamos substituir esse melhor preparado por que está melhor preparado. Ou seja, a frase final ficaria: o jogador que estava melhor preparado foi escolhido. Formamos assim um período composto por duas orações. O jogador foi escolhido, que é a oração principal, e quem estava melhor preparado, que é, no caso, a oração subordinada adjetiva. Nessa oração adjetiva, a palavra que poderia ser substituída pelo substantivo jogador, formando assim uma nova frase: o jogador estava melhor preparado. Esse que, em termos de classe gramatical, é um pronome relativo. Voltando ao referido período, o jogador que estava melhor preparado foi escolhido. Reparem como esse período faz uma restrição. Ou melhor, a oração adjetiva faz uma restrição, não é verdade? Porque está dizendo que foi um jogador específico, aquele que estava melhor preparado foi o escolhido. Então está fazendo uma restrição sobre que jogador foi escolhido. Então essa oração quem estava melhor preparado é chamada de oração subordinada adjetiva restritiva. Mas se nós puséssemos essa mesma oração entre vírgulas, aí o sentido já mudaria. Por quê? Porque aí a gente estaria usando o fato do jogador estar melhor preparado como explicação para o fato dele ter sido escolhido. Nesse caso, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ficaria: o jogador que estava melhor preparado foi escolhido. Os pronomes, como já vimos na aula anterior, são palavras que podem ser substituídas por um nome, no caso os pronomes substantivos, ou por um adjetivo, os pronomes adjetivos. No caso, os pronomes relativos existem tanto os substantivos quanto os adjetivos. O principal uso de um pronome relativo é evitar a repetição de palavras. Os pronomes relativos são aqueles usados para introduzir orações subordinadas adjetivas. Exemplos de pronomes relativos substantivos: que, quem. E exemplos de pronomes relativos adjetivos: onde, cujo. O jogador que estava melhor preparado foi escolhido. O que é pronome relativo. Fui eu quem escrevi essa carta. O quem é pronome relativo. Esse é o lugar onde desejo morar. O onde é pronome relativo. O cachorro cujo dono estava viajando foi encontrado na praça. O cujo é pronome relativo, etc, etc. Nessa aula nós estudamos o segundo tipo de oração subordinada, as adjetivas. Na próxima aula vamos estudar as orações subordinadas que têm função de substantivo, as orações subordinadas substantivas. Aguardem!